Olá, meu irmão. Quero desejar a você uma noite abençoada, na graça e na paz do Senhor Jesus. E esse não é um cumprimento protocolar, não, um jargão. Eu e todos nós realmente desejamos uns aos outros uma noite de paz, uma noite em que os teus pensamentos estejam na beleza do que Deus proporcionou a você, Jesus, nas possibilidades que se abrem a você por estar em Cristo. Nós pausamos nas ocasiões de culto para esse fim, para direcionarmos a nossa mente, as nossas emoções para o universo da espiritualidade, para a comunhão, para o alimento da nossa alma. É importante que a nossa atenção se dirija para a graça e para a paz de Jesus agora. Nós vivemos e desfrutamos dessa realidade espiritual durante o dia, sim, mas com atenção nos afazeres do cotidiano, no trabalho, na família, enfim, nas diversas atividades nossas. E a pausa para o momento de culto tem como objetivo o desfrute atencioso dessa realidade. Então, põe o teu coração, o teu pensamento em Deus agora. Vamos ter esse momento sagrado de comunhão, de adoração, momento de edificação, momento de louvor ao Senhor. Vamos desfrutar da paz, da alegria, da esperança que vem do alto. Que esse momento nos fortaleça em Jesus para os novos desafios dos dias que estão por vir. Feche os teus olhos. Vamos orar juntos. Pai bondoso, nós te louvamos por esse dia. Esse dia que se finda, dia de atividades, mais um dia do nosso cotidiano, mais um dia abençoados pelo Senhor, mais um dia de vida, mais um dia de alegria, um dia de desafios, um dia de lutas, um dia de perguntas também, mas nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque nós temos essa certeza de que a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia nos alcança. Sabemos, Deus, que se chegamos no final desse dia vivos, com energia para esse momento de culto, de adoração, é porque nós estamos debaixo da tua vontade, da tua bondade, da tua misericórdia, dos teus desígnios. E nós te agradecemos. Pai, vai no coração dos meus irmãos, desejos, pedidos, anseios que buscamos no Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor atenda a oração que vai no nosso coração. Atenda, ó Deus, o pedido da nossa alma, o pedido da nossa mente, o pedido do nosso coração, que na nossa simplicidade, ó Deus, mas na nossa fé, nós temos certeza que o Senhor pode atender. Pai, nós não podemos ter plena certeza das tuas vontades. A tua palavra nos mostra, sim, direções, nos mostra caminhos, princípios, e nós queremos, ó Deus, nos valer da tua palavra para nos alinharmos à tua vontade. Mas se pedirmos algo a Deus que foge a ela, que o Senhor nos faça compreender a tua negação, os teus nãos, com alegria, certos de que o que vem dos céus é o melhor para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta certeza que vai no nosso coração. Ela nos sustenta, ela nos ampara, além de outras verdades, de outros ensinos com os quais o Senhor nos alcança e que sustentam a nossa vida, que sustentam a nossa mente, o nosso coração, que dão-nos direção para as decisões da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós pedimos, ó Deus, intercedemos uns pelos outros, pedimos pelos nossos irmãos queridos, alguns estão enfermos, nós pedimos a tua graça, a tua paciência,
a tua esperança que alcance os corações enfermos, que alcance também, ó Deus, corações enlutados, que a tua consolação, ó Deus, trabalhe nesses corações a fim de que sejam curados, Pai. E se o Senhor entender que essas pessoas podem ser alcançadas, ó Deus, através da nossa vida, nós nos colocamos nas tuas mãos, Pai, para abençoá-las com o teu consolo, com a tua esperança. Aprova, Deus, a obra das nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, no capítulo 3, uma história conhecida, mas eu quero ler com você nessa noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Conexão é uma palavra do nosso tempo. Conexão é um meio de interligação de equipamentos eletrônicos, por exemplo, para a troca de informações. Um escritor, teólogo e terapeuta, chamado Larry Crabb, em pelo menos 3 de seus livros usa a palavra conexão como metáfora para defender a tese de que a igreja é o meio mais eficaz para as pessoas serem tratadas e terem a alma curada de todos os prejuízos que o pecado pode provocar na vida de um ser humano, através
da conexão entre os membros da igreja. Ou seja, quero me explicar. Ele diz que a igreja tem essa capacidade de, através da conexão, curar os prejuízos que o pecado provoca na vida das pessoas. Uma relação de trocas, através de conversas profundas, que tratem da alma, a partir da palavra de Deus. Isso parece óbvio, mas a tese do Larry Crabb, ela se dá em função da substituição desse potencial que pode existir na igreja por outros recursos, os consultórios de especialistas, de conselheiros profissionais. Larry Crabb não tem nada contra os especialistas, contra os conselheiros, contra os psicólogos. Afinal, ele é um deles. Mas ele diz que o especialista deveria ser somente um apoio para o trabalho que deveria ser feito através da comunidade, da conexão existente na igreja. Não cabe aqui uma discussão da tese de Larry Crabb, mas essa leitura sempre me suscitou uma pergunta, que embora tenha um tom de lamento, é também um desafio para mim como pastor, é um desafio para a igreja. A expressão, a pergunta, o desafio é o seguinte: se pudéssemos conversar. E essa pergunta, esse desafio, tem a sua raiz na nossa realidade. A nossa comunicação tende a ser repleta de cortes, de censuras, de seleções que são provenientes do nosso medo, da nossa vergonha, da dificuldade de encarar dores que alguns assuntos possam causar, da possível descoberta de características que causam frustração. Então somos extremamente cuidadosos em nossas conversas, somos seletivos, temos muito medo do julgamento, da condenação do outro. Mas, se pudéssemos conversar. Eu não sei exatamente a pontuação do final dessa frase. Se exclamação, se interrogação. Lá nas minhas anotações eu pus reticências. E pensando nessa frase eu me lembrei de alguém que não podia conversar com Jesus e que provavelmente tivesse essa mesma indagação ou incômodo em sua mente. Fico imaginando Nicodemos, observando Jesus, ouvindo o que ele estava fazendo, ouvindo sobre os seus atos, sobre as suas façanhas no meio do povo, comparando os seus feitos com as informações que ele já tinha a partir das profecias do Antigo Testamento, buscando interpretações em comentários, fazendo analogias, algumas inferências. Ele devia ficar imaginando assim: se pudéssemos conversar, se pudéssemos numa noite dessa nos encontrarmos para um diálogo franco, aberto, se eu pudesse conversar com ele sobre minhas dúvidas, minhas angústias, se eu pudesse conversar com ele sobre como me achegar a Deus, sem que fôssemos julgados, sem que fôssemos mal interpretados, se pudéssemos conversar livremente, livres para ouvir, livres para falar, se pudéssemos responder e perguntar desarmados, se pudéssemos olhar nos olhos e até lacrimejar, sem vergonha, sem medo, sem reservas. Se pudéssemos conversar. Falar sobre os nossos sonhos, falar de virtudes, falar de fraquezas, de vitórias, de derrotas, de alegrias, de tristezas. Se pudéssemos conversar sobre nossas razões, sobre nossas tendências, sobre nossos interesses, sobre esquerdas e destrezas. Se pudéssemos conversar sobre nossas preferências, sobre nossas diferenças, se pudéssemos arrazoar sobre nossas dúvidas, sobre as conveniências, argumentar com incertezas, com respeito, com decência,
sem necessidade de defesa, de justificativa, reconhecendo as fraquezas. Ah, se pudéssemos conversar, se pudéssemos nos conectar. Nicodemos desejava essa conexão com Jesus. Mas ele estava cercado por um sistema que o preocupava e o impedia, de certa forma, de ter aquela conversa com Jesus, de ter aquela conversa livremente com Jesus. Ele sabia que seria censurado, ele sabia que seria condenado por seus pares fariseus, que controlavam boa parte do sistema religioso judaico. Jesus, por ser galileu e não fazer parte daquele grupo seleto e nobre dos dominadores daquele sistema de fé, e por seu discurso confrontador, por maior que fosse a coerência com as profecias, ainda assim era uma oposição. Embora soubessem que ele era mestre enviado de Deus. O próprio Nicodemos diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E quando ele diz sabemos, ele se refere a ele e aos seus pares, aos membros da sua classe. Mas ao mesmo tempo Jesus, na mente deles, era uma grande ameaça. Aqui nós temos a admissão de uma tendência forte que o pecado coloca no coração humano. Essa tendência de negar uma verdade que produz benefício a todos em prol de uma conveniência particular. A morte de Jesus tem uma dimensão espiritual expiatória, salvífica, graciosa, porém ela aconteceu no tempo e no espaço, quando homens confabularam, conspiraram, tomaram decisões e agiram por maldade, injustiça, por conveniência, por jogo de interesses, uma morte trágica que trouxe muitos problemas para o próprio povo judeu. Esse aspecto da pecaminosidade humana é tão explícito na ocasião que Jesus pede ao Pai que os perdoe. E só se perdoa alguém que é de fato culpado. As mazelas sociais, econômicas, políticas do nosso país se devem, em medida elevada, à rendição do nosso povo e de nossas autoridades, a essa tendência de coração pecaminoso. Ou seja, trocar a verdade por uma conveniência. Mas voltemos ao Nicodemos. Vamos fechar aqui o nosso parênteses aplicativo ao nosso contexto brasileiro. Nicodemos decide, então, driblar todo o impedimento que se impunha a ele para um encontro com Jesus e o procura à noite para uma boa conversa, aquela conversa que ele desejava. Nicodemos era um homem curioso, era um conhecedor da lei, um homem versado em religião, um homem que já tinha muitas respostas, mas intrigado com Jesus. Ele sabia que poderia ter algo mais, ele sabia que não tinha tudo. O olhar dele para Jesus era de alguém inconformado, alguém que poderia abrir mão de suas posições, de suas certezas, de suas resistências, para entender mais da sua fé e da sua relação com Deus. Ele então pergunta a Jesus: sabemos que és mestre, como quem diz, o que o Senhor tem para nos ensinar? Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. E Jesus responde: Nicodemos, para você saber o que eu tenho, você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Nicodemos entende que nascer de novo é tornar-se judeu, sendo gentio. Existia essa metáfora entre os religiosos judeus. Todo gentio que se converte ao judaísmo era como se fosse uma criança que nascia. Então, o prosélito, o gentio convertido ao judaísmo, havia passado por um novo nascimento. Esse processo de conversão de gentio para prosélito, ou de gentio para judeu, era como se fosse um novo nascimento para os judeus. Como se aquela pessoa
se tornasse criança novamente. Mas como Nicodemos já era um judeu, a afirmação de Jesus não faz sentido para ele. Ele então argumenta que um homem velho não pode voltar ao ventre da mãe. A pergunta que ele faz a Jesus é puramente retórica. Ele sabe a resposta, sabe que Jesus sabe a resposta. Vem então a explicação de Jesus. Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu te digo, é necessário nascer de novo. Todos nós nascemos da água, do líquido amniótico do ventre das nossas mães. Todos nós vivemos na dimensão terrena da nossa existência, defendendo os nossos interesses, nossas posições, nossas conveniências. Vivemos em oposição ao semelhante que nos for por ameaçador. Jesus está dizendo a Nicodemos que essa existência é muito pobre, ela acontece fora do reino de Deus, ela é limitada e não oferece vida abundante, ela é passageira, não tem relação com a eternidade. A vida limitada a essa dimensão terrena é a vida que Adão nos legou, a vida sem Deus, a vida da carne, a vida desconectada da espiritualidade, a vida desconectada de Deus. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. A vida em que as pessoas se rendem aos seus medos, à sua individualidade, a vida que considera que a espiritualidade é mera balela. Os fariseus, embora religiosos, mas segundo Jesus, viviam na carne. Viviam para dominar o povo, manter seu status quo, seus privilégios, seu mercado, controlavam bem suas conversas. Jesus então apresenta a Nicodemos uma perspectiva mais interessante da vida. A vida que nasce do Espírito, a vida que nasce de Deus, a vida que Deus nos deu. Ela não se limita à existência terrena, ela tem um grau muito elevado, ela é eterna. Jesus disse a Nicodemos que um sacrifício eficaz haveria de ser apresentado para que nós tivéssemos essa vida. Jesus diz assim, como a serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Nicodemos conhecia bem a história do deserto, a história do povo judeu. E Jesus diz a ele assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crer nele, já está condenado por não crer no único Filho de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz. Porque seus atos eram maus, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Nicodemos se encanta com aquela conversa. Ele agora precisa dar uma resposta a Jesus. Nós não sabemos de Nicodemos. Qual foi a resposta que ele deu? Ele aparece mais 2 vezes no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 50, ele intercede para que Jesus tenha um julgamento justo. E lá no 19:39, ele aparece com José de Arimateia para o sepultamento de Jesus, com óleo perfumado para cobrir o corpo de Jesus. Mas Nicodemos representa você nesse diálogo. A história de Nicodemos te convida a tomar o protagonismo dele para você. E continuar essa conversa com Jesus. A resposta que Jesus almeja de você é:
Senhor, eu entendi o que Deus está me oferecendo. Eu entendi que Ele está me oferecendo vida eterna. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador, aquele que foi levantado no madeiro e se fez sacrifício por mim. Eu quero e aceito a vida que o Senhor tem para mim. A vida na luz, a vida no Espírito de Deus, a vida que está no Teu reino, a vida que não nos limita, mas nos dá a liberdade pela verdade que vem do Senhor. A vida livre de condenação, a vida de poder conversar sem ser julgado, censurado e condenado. Quero aprender a ouvir meu irmão como o Senhor me ouve, cheio de compaixão, de amor, oferecendo perdão, compreensão, cura para a alma. Quero sim a verdadeira conexão que a Igreja de Jesus pode oferecer. A verdadeira conexão que o Senhor nos oferece. Ah, se pudéssemos conversar. Você já imaginou um povo onde todos podem conversar sobre tudo? E tudo o que essas conversas produzissem fosse cura e amadurecimento para a alma? Esse povo se chama Igreja de Jesus. Ela é desafiada a esse ideal. Em Jesus, nós podemos conversar. Deus te abençoe com conversas profundas que toquem a tua alma. Com conversas profundas com Jesus, que toquem a tua alma, que continuem e cresçam nesse processo de amadurecimento, nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de cura também. Mas é um processo que te prepara, um processo que te prepara para ouvir, um processo que te prepara para a compaixão, um processo que te prepara para conversas que tocam a alma de alguém, para conversas profundas, para conversas provenientes do céu, do alto, para conversas que produzam de fato conexão. Fica na paz de Jesus.